Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Geopoliticando. Pessoal, vocês que me acompanham há anos sabem que a minha visão a respeito das coisas que eu comento, tanto na geopolítica quanto aquilo que eu fazia na política antigamente, na economia, enfim, em todos os aspectos da tecnologia, quando eu falo lá no canal Revelar sobre as questões do mundo antigo, sempre é sob uma ótica espiritual, digamos assim, né? Então eu tenho a minha formação é cristã, a minha fé é cristã, e baseada nas escrituras, né, que são as escrituras antigas hebraicas, né, do povo judeu, e as escrituras novas do chamado Novo Testamento. Então, quando eu não falo isso por vanglória, porque de nada adianta a gente contar vantagens quando eu digo, olha, eu acertei mais uma. Não faço isso por vanglória porque eu não ganho nada com isso. A não ser uma credibilidade que não me ajuda em praticamente nada, mas que talvez possa ajudar quem me ouve a talvez dar um pouquinho mais de credibilidade nas coisas que, quando eu falo, né, possam acontecer depois. Quer dizer, usa o passado como uma prova de acerto para eventualmente ajudar as pessoas a ter um vislumbre do que vem aí. Por isso que eu sempre digo, anota mais um acertinho ali na minha carteirinha, né, no meu caderninho. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora, né, nós estamos num momento histórico que é profético também. Eu tenho tentado ser sempre o mais técnico possível, o mais isento possível, principalmente aqui nos vídeos de geopolítica, para tentar abranger o máximo de pessoas possível, né, para que elas ouçam. Mas eu entendo também que quem não tenha espiritualidade necessária não adianta nem ouvir, porque o fim não vai ser bom de qualquer maneira dessa pessoa, né? Então, às vezes eu tenho que vir e ser um pouquinho mais claro a respeito do que eu penso que a pessoa teria que entender. Eu penso que nós estamos em um momento muito importante da história da humanidade e profético. Essa matéria aqui, que vai dar introdução a esse nosso vídeo de hoje, ela está na famosa e famigerada revista The Economist, que fala o seguinte: no momento de poderio militar, Israel parece profundamente vulnerável. A América deveria ajudá-lo a encontrar uma estratégia melhor. E aí eles colocam na The Economist uma bandeira de Israel sozinha no meio do deserto. O que eles estão colocando? Que Israel está isolado. E aí eles dizem que a América deveria ajudá-lo a encontrar uma estratégia melhor. Mas não é bem o caso, porque a liderança política de Israel tem a sua estratégia e ela, na concepção, na visão deles, dependeria do apoio ou não da América. Mas a América tem uma outra visão. Os Estados Unidos, na liderança atual, tem uma visão totalmente, não totalmente, mas bem diferente, e meio que quer impor, né, essa mudança de visão à liderança política de Israel. E Israel está dizendo, não, eu vou por esse caminho aqui. Aí a matéria diz assim: há um caminho estreito para sair da paisagem infernal de Gaza. Um cessar-fogo temporário e a libertação de reféns poderiam provocar uma mudança no governo de Israel. A retaguarda dos combatentes do Hamas no sul de Gaza poderia ser contida ou desaparecer. E a partir dos escombros poderiam começar negociações sobre uma solução de 2 estados subscrita pelos Estados Unidos e pelos seus aliados do Golfo, que é mais ou menos aquilo que já vem sendo dito há muito tempo por vários presidentes, que é objeto daquele acordo de Abraão, enfim. Então é uma repetição, a proposta deles é uma repetição daquilo que sempre foi proposto e que até agora não trouxe resultados, para ser bem sincero, né? E é a realidade, né? Isso não implica em algo ruim nem para um lado nem para o outro, é apenas um fato. É igualmente provável, no entanto, que as negociações de cessar-fogo fracassem.
Isso poderia deixar Israel preso na trajetória mais sombria dos seus 75 anos de existência, diz a matéria, caracterizada por uma ocupação interminável de uma política de extrema-direita e isolamento. Então vocês veem que a The Economist não perde a tradição dela de tratar como extrema-direita aquilo que não se encaixa dentro do projeto liberal e globalista, que é o mesmo do governo atual norte-americano, que por sua vez não se encaixa nas decisões últimas aí do governo israelense. Aí ela diz, hoje muitos israelitas negam isso, mas eventualmente chegará a um acerto de contas político, determinará não só o destino dos palestinos, mas também de Israel. Né? Ou também se Israel prosperará nos próximos 75 anos, ou seja, eles estão dizendo que vai chegar a um acerto de contas porque eles acham que a política atual vai fracassar e que eles vão ter de recuar para saber se vão estar aí prosperando nos próximos 75 anos ou não. Não sei se eles querem dizer que a prosperidade será econômica, com apoio dos Estados Unidos ou não, que isso pode significar o fim do apoio ou não, porque eles não deixam claro, eles só dizem isso vai decidir se Israel vai prosperar ou não nos próximos 75 anos. Se você é amigo de Israel, esse é um momento profundamente desconfortável, né, por conta do que Israel estaria fazendo. Né? Então, eles estão dizendo aqui. Isso nos leva a essa outra matéria aqui, que está num site, acredito eu, que seja sediado em Israel, ou de amigos de Israel, como diz a matéria da The Economist, que se chama jewishpress.com, que é intitulado Israel como um pária entre as nações. Por que esse título? Porque na semana passada o líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, dos democratas de Nova York, descreveu 2 vezes Israel como um pária entre as nações do mundo. Eu não sei se é democratas, né? Acho que é. Israel não poderá sobreviver se tornar um pária, ele diz. O público israelense entende melhor do que ninguém que Israel não pode esperar ter sucesso como um pária que se opõe ao resto do mundo. Então ele está colocando, né, nas palavras dele, que Israel está se opondo a ele também, né, porque o resto do mundo, na visão dele, inclui ele, imagino eu. Óbvio que ele não pode falar pelo mundo inteiro, mas ele aparentemente deve estar se referindo às nações e suas lideranças políticas. Né? Então, não sei se ele tem dados para dizer que as lideranças políticas do resto do mundo vão se opor a Israel, mas aparentemente é o que ele está dizendo. Foi por essa razão, diz ele, que o líder da maioria disse que Israel deveria escolher outro líder que não Netanyahu. Então, veja, eles querem que se encaixe dentro do sistema liberal e globalista, o líder do Senado. Então, o atual primeiro-ministro para eles não serve. Então, sugeriu Schumer, Israel presumivelmente não será mais um pária caso troque o líder que, em trocado, vá de acordo com as atitudes que eles pretendem, né? Que nem muito claras não são, né? São aquilo que já foi dito nos últimos 75 anos e que não se definiu. Na opinião de Schumer e na opinião da maior parte do Partido Democrata, bem como do The New York Times, do Washington Post, CNN, The Guardian, BBC, The Economist e de quase todas as universidades do Ocidente, o mundo está certo e Israel está errado. Portanto, segundo a conclusão do Schumer, Israel é um pária entre as nações. É a mesma conclusão que se tira interpretando a matéria do The Economist, se parar para analisar, pelo menos na minha impressão, segundo a minha opinião. Mas há outras explicações possíveis para o fato de Israel ser um pária entre as nações, diz a matéria aqui, nomeadamente que as nações do mundo estão moralmente erradas e Israel está moralmente certo no que diz respeito à guerra que o pequeno país judeu está travando em Gaza contra o Hamas. Então o site aqui, o Jewish Press, diz, olha, talvez o resto do mundo esteja errado. Né? E pode estar errado, né? Ou não. Mas, segundo a visão de Netanyahu, eles estão certos. Isso me faz lembrar
essa profecia. Por isso que eu digo que é preciso olhos espirituais, muitas vezes, para entender como o mundo está, em que ponto ele está e para onde ele está indo. Porque é profético isso aí. Será que é o momento do cumprimento dessa profecia aqui, ou esse momento não existe como um dia, ou um mês, ou um ano exato, e ele é um processo de alguns anos? Zacarias 12:3 diz o seguinte: eis que farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, e também Judá durante o cerco contra Jerusalém. Zacarias previa que um dia existiria um cerco. Já existiram alguns, né? Então, alguns dizem, não, isso é uma profecia que já se realizou. Outros dizem, não, é algo dado para o futuro. Aí, aqueles que defendem que seria algo para o futuro dizem que o segredo, a chave para desvendar se é algo que já foi ou que virá, está na sequência, onde diz aqui, naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Então, todos os povos já não está mais falando dos povos ao redor, a não ser que se interprete que é uma continuidade daquilo que falava-se ali, povos ao redor, que seriam então ali os países árabes, Egito e tal. Então ela seria uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem movê-la serão gravemente feridos. Então será que é algo que vem aí por diante? Hoje existem meios de, caso alguém tente mover, por exemplo, os Estados Unidos têm armamento nuclear que pode ferir gravemente qualquer um que tente movê-lo de onde ele está. A mesma coisa a Rússia, a mesma coisa a China, a Índia. Tem várias nações que têm o poder de ferir gravemente outra que tente movê-la do seu lugar. E acredito que Israel também tenha esse poderio, né? Então essa profecia poderia, eu não estou dizendo que vai se cumprir agora, mas poderia se cumprir dessa maneira. Agora diz assim, todas as nações da terra se reunirão para combatê-la. Aí quando fala da terra, alguns podem dizer da terra de Eretz, Israel, né, que seria então aquela terra ali que estaria ocupada pelas nações vizinhas. Não concordo com essa interpretação. Eu acho que aqui eles estão falando das nações do mundo mesmo, não só do Oriente Médio. Naquele dia, afirma o Eterno, ferirei de medo todos os cavalos e de total demência todos os que cavalgam sobre eles. Hoje é possível a demência através de muitos meios eletrônicos. As pessoas não conhecem as armas escalares que existem, não são nem escondidas. Muitas pessoas conhecem, mas a grande parte das nações, das pessoas, não conhece. Abrirei os meus olhos a fim de proteger a casa de Judá, mas ferirei de cegueira os cavalos de todas as nações. O que são os cavalos hoje em dia? São os tanques. Como é que os tanques se guiam hoje? Por GPS, por eletrônicos. Sem os eletrônicos, eles estão totalmente cegos. Então, um pulso eletromagnético cegaria todos os cavalos, né, de qualquer eletrônico que estivesse se aproximando. Então, tem muitas coisas, pessoal, que acredite quem quiser, não estou aqui para forçar ninguém a acreditar em nada, e nem que torça para esse ou para aquele, porque para quem você torcer ou não, de acordo com aquilo que você fizer ou que você fizer, para mim não vai mudar nada, vai mudar para você, porque nós estamos num mundo em que as decisões que as pessoas tomam são uma espécie de somatória da prova final, porque nós estamos aqui numa grande prova nesse mundo, né, para saber o que cada um é. E aí, né, parece que essa profecia tem muito de parecido com aquilo que está acontecendo hoje em dia. O Shammer, né, que é o líder do Senado, sabe, segundo o site aqui, que o Hamas procura erradicar o povo judeu, ou seja, mover, né, o povo judeu. O que diz aqui? Naquele dia, né, todos que tentarem movê-la serão gravemente feridos. Poucos não-judeus têm ideia de quanto o Holocausto afetou, etc, etc. Tem toda a história aí que a gente não precisa ficar repetindo. Então, assim, pessoal, não estou aqui querendo que você se posicione, nada disso, mas eu quero tentar, dentro da minha parca visão das coisas que estão acontecendo,
colocar um pouquinho mais de iluminação, digamos assim, no cenário, né, que está um pouco obscuro. As pessoas estão agindo muito instintivamente e não estão parando para analisar nem racionalmente as coisas, quem dirá espiritualmente, né, que demanda aí um pouquinho mais de esclarecimento, digamos assim, do que o puro racional. Então esse vídeo de hoje foi um pouquinho diferente. E eu pergunto para vocês, vocês acham que essa profecia aqui é passada ou ela é futura? Ou nós estamos vivendo parte dela? É uma pergunta que eu gostaria de ver a resposta de todos vocês. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.